tô vendo agora aqui vocês entrando, tá tudo muito novo isso aqui pra mim. Oi, Pati, oi, Laís, oi, marido. Tudo bem com vocês aí? Ó, pega. Tô me ouvindo bem? Vai falando aí. Se vocês perceberem que não estão ouvindo bem, vocês me falam. Esperar um pouquinho pra gente começar, né? Até que o pessoal. Obrigado, Pati. Até que o pessoal aí entra, enfim, né? Uns minutinhos até que todo mundo recebe a outra pessoa. Estamos te ouvindo, então deve ser o Júlio. Oi, Júlio. Oi, Daniela. Até que todo mundo entra, uns minutinhos até que as notificações chegam. Oi, Nanda. Tudo bem com vocês? Vão me contando aí um pouco como vocês estão. Oi, Vanja. Tudo certo, pessoal? Todo mundo calmo por aí? Aqui tá um pouco ansiosa, né? Mas tá tudo bem. Nada que a gente não supere. Tá ok, né, Nanda? Gente, vamos começar, né? Eu acho que quem vai chegando também, nem que a gente vai atualizando um pouquinho do porquê dessa nossa live aqui hoje, tá? Então, isso é bem novo, assim, pra mim, né? Pra quem me conhece. E pra quem não me conhece também, já vou dizer, né, que isso é muito novo pra mim, é um desafio que eu me botei a fazer, a iniciar isso, né? São, são ciclos, né? E eu senti a necessidade de me desafiar nisso. Oi, Olga. De me lançar, né? Nisso tudo um pouco para retribuir o tanto que eu recebi já nesse tempo que eu tenho de vida, né? Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, tá? É com muito amor que eu recebo vocês aqui. Uma preparação também para acolhê-los hoje. Eu tô vendo algumas coisas aqui, depois de repente eu mostro para vocês o porquê que de olhar aqui pro lado um pouquinho me deu um nó assim, né? Oi, Carolina. Por que me deu esse nó, né? Então, eu vou primeiro começar, vou falar um pouco sobre quem eu sou, né? O que me levou a fazer isso e para que vocês entendam um pouquinho da história, da onde que eu quero chegar com isso, tá? Então, sejam bem-vindos. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu iniciei. Oi, mãe! Do porquê que eu iniciei esse caminho sem saber, essa descoberta. E, e isso. Minha mãe tá me pedindo aqui pra acessar o vídeo aí. Tá tudo certo, mãe. Se estiver me ouvindo, vai dando um ok aí, tá? Tem acho que um campo onde tem uma mãozinha assim. Qualquer coisa você manda um beleza que tá tudo certo, tá? Até se vocês quiserem também tem ali a opção para vocês de perguntinha, pode colocar ali, eu vou lendo só no final, tá? Eu vou seguir uma sequência aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem mandar ali na caixinha de perguntas. Tem um aviãozinho também que vocês podem mandar para alguém que você acha que talvez deveria estar aqui ou não, enfim, se você sentir a necessidade de mandar para alguém, mande para essa pessoa, tá? Eu vou explicar um pouquinho do meu caminho e do porquê que eu iniciei esse mundo de terapias, como que isso chegou até mim, tá? Então, eu sou a Priscila, eu sou formada em Química, né, pela Unioeste, e licenciatura em Química. Eu sou bancária de profissão também, né, eu era uma química que virou bancária. Oi, Cu, meu cunhado, oi, Pri. Então, tô explicando um pouquinho aqui. Oi, Gustavo. Tô explicando aqui um pouquinho como que eu cheguei, tá, pessoal? Para vocês que chegaram agora aí. Então, eu sou uma química
que virou bancária no meio do caminho aí, né? Depois do banco, né? Já vou fazer agora ano que vem. Então, esse ano eu faço 9 anos de empresa, né? Eu entrei muito jovem. Eu entrei enquanto ainda estudava na faculdade. Assim, eu entrei num banco que é a mãe, né, dos bancos. Eu falo que foi a empresa que me escolheu mesmo, porque não tinha como eu parar lá. Não tinha nem estudo para chegar até lá. E foi a empresa que me escolheu e eu atendi o chamado. Então eu estou lá, sou muito grata pela minha profissão de bancária. Eu gosto de estar lá, até não sei se tem algum cliente meu lá do banco, mas eles vão perceber que eu sou bancária. Então eu tento não ser terapeuta o tempo todo, né? Por mais que eu ame ser terapeuta, é algo que me faz bem, eu não sou terapeuta no meu trabalho. Procuro também não ser com os meus amigos, procuro não ser com a minha família, né? Algumas informações e conexões eu guardo que eu percebo, né? São percepções assim de experiências. Então eu guardo para mim muita coisa, né? O que eu percebo ou não e tento, né? Tento fazer isso. Não é fácil, porque às vezes a pessoa, vem cá, fala para mim qual que é a relação disso com isso. E eu não me importo porque é algo que eu amo mesmo, né? Mas assim, antes de ser terapeuta, né? Eu passei por um momento de muita escuridão, eu vou dizer assim, né? Foi um momento, alguns anos ali que foram escuros, assim, para mim, digamos, né? Foram algumas coisas que me causaram muita dor, né? Mas foi só com essa dor que eu consegui perceber que eu tinha um buraco, algo que eu buscava preencher e eu não conseguia conectar com alguma coisa. Algumas coisas não faziam sentido algum para mim aquilo, né? Era muito estranho isso, eu não conseguia entender por que eu senti algumas coisas, percebi algumas coisas, e daí, tipo assim, se eu falasse com alguém, tá louca, né? Ou eu também passei por um período de muito silêncio, então, ela tá depressiva, sabe? Foi nesse sentido. Então, eu sempre tive anjos, né? Anjos na minha vida. E eu percebi que mesmo com essa dor toda, tinha algumas áreas da minha vida que estavam totalmente afetadas, assim. Mas quando eu estava, logo que eu entrei aí no banco, né? Era o único lugar que eu conseguia ser eu de uma maneira mais leve, sem eu sentir que havia cobrança na minha parte, mas era uma visão minha, né? Isso era sobre mim, não era sobre os outros, né? Era sobre mim. E isso fez com que eu percebi que todas as pessoas têm uma área da vida que a gente tá bem. Em algum momento, assim, por exemplo, tem trabalho, né? Caridade, desenvolvimento. Tem alguma área dessa vida que a gente é a gente mesmo. Então, eu percebi que o meu momento, que eu era no trabalho. E foi lá que muitas coisas aconteceram, né? E foi através disso também que eu cheguei ao JC, né? Foi conhecendo pessoas, anjos foram entrando. Oi, Gotardo. Foi aí que pessoas foram entrando na minha vida e de uma maneira assim avassaladora, né? Eu vou dizer. Oi, Júlio. Sabe, foi assim que eu percebi que tinha anjos. Eu me reconectei por meio do encontro mesmo, do EJC, lá em Assis, Chateaubriand eu fiz, né? Então, isso me reconectou e eu percebi que tinha algo maior que eu mesma achava, né? Eu não estava na escuridão sozinha, né? Havia luz. Eu não estava naquele buraco totalmente abandonada, né? Algo me guiava. Então, eu percebi que sempre vai ter alguém e sempre vai ter um lugar em que você vai ser você e lá que vai chegar alguma informação que você vai estar aberto, porque para as outras você se fecha. Quando você está doído com algo, você se fecha. Você não permite que as coisas cheguem até você, ou você está tão arredio que você já reage. Era assim que eu me sentia, era assim que eu fazia com a minha família, ninguém conseguia falar comigo, porque eu ficava muito com medo do julgamento, da condenação das pessoas. E
E isso foi muita dor para mim, por isso que eu me emociono ainda hoje em dizer sobre isso. Mas graças a isso é que eu cheguei também onde eu cheguei hoje. Sou muito grata por tudo isso, né? Então, por que eu resolvi começar essa história de lives e de falar aqui para vocês ao vivo, né? Logo pela escuridão. Por que a escuridão não podia ser luz? Porque, na verdade, eu vim até conversando hoje com o Cristiano sobre isso, sabe? Que você só percebe a luz quando você passa pela escuridão. É como as pessoas que você pode perceba se há alguém assim e vocês me digam se faz sentido para vocês. Você deve conhecer alguém que teve tudo na vida e não dá valor. Que você fala, meu Deus, ele tem tudo e não valoriza, o pai dá tudo e não valoriza, a esposa faz tudo para ele não valoriza, ou a mulher, né? O marido faz tudo para ela não dá valor, o pai no trabalho, enfim. Todo mundo faz tudo para ela não dá valor. Por quê? As pessoas não percebem isso, porque ela sempre teve tudo, enfim. Então eu não vou saber qual que é o sentimento da falta se eu não tenho. Não estou dizendo que todos precisam passar por isso, mas muitas vezes a gente valoriza na falta. Quando eu não tenho, quando eu tinha e deixo de ter, eu percebo que era importante quando eu tinha. E isso foi aí que as coisas começam a fazer sentido do porquê eu entrar pela escuridão. Eu percebi que eu tinha luz e que eu deixei de ter. Só percebi que eu tinha quando eu perdi. Quando eu fiquei naquele período escuro, sombrio. Foi assustador para mim aquilo. E eu percebo em consultório hoje, com as terapias, né, em atendimentos, que muitas pessoas passam por isso, para não dizer todas. Em algum momento da vida, a gente passa por um momento de escuridão. Mas tem aquela frase, né? Quando você não tá legal, você pode perceber, mas sempre. Tem uma frase, um jargão, né, que fala, mas sempre tem uma luz no fim do túnel. E eu me peguei muito refletindo sobre essa frase, sabe? Sobre a luz no fim do túnel. Porque assim, a luz somos nós mesmos, entende? A luz tá dentro de mim. Só que eu não sei. Eu não sei, porque eu tô preso num sofrimento. Eu tô presa numa dor, sabe? E o que acontece quando eu tô nessa dor? Você vai identificar se você vivenciou esse momento pelas situações que eu vou colocar agora. Esse momento é um momento que te tira da zona de conforto. Algo acontece, infelizmente, né, a morte de alguém, algum ente querido seu, uma pessoa que você admira muito, uma fatalidade financeira, uma falência, uma perca de um emprego, o pai ou a mãe manda embora de casa, conflitos familiares. Então, são coisas que te tiram da zona de conforto. E isso causa uma ruptura em você. Você é como se desmontasse, né? E você entra numa negação. Né? Me afastei da minha alegria, eu não sinto alegria, sabe? Isso aconteceu ontem, hoje eu amanheço e eu não consigo passar por isso, não consigo transpor isso. Eu só penso nisso, eu não consigo mais me alimentar direito às vezes, ou eu não paro de comer de tão nervoso que eu estou. E isso começa a entrar numa negação. Primeiro, não, mas vai passar, porque isso é passageiro, isso é momentâneo, né? Porque a gente tenta se motivar e, na verdade, a gente tenta se enganar também. É bem isso, né? A gente vai, rasga, nos desmonta. Eu falo que é como uma desconstrução. Você fica destruído, né? É uma avalanche de sentimentos e coisas acontecendo que você não sabe mais o que você é. Você começa a refletir sobre a sua existência, sobre a sua fé, você começa a duvidar de Deus, duvidar do que você mais crê, você duvida do seu trabalho, você duvida da sua profissão, né, de profissão em si mesmo, né, não só do trabalho em si. Você começa a duvidar dos relacionamentos, você começa a refletir
por que que eu tô nesse mundo, eu vim aqui só para sofrer. Esse tipo de coisa só acontece comigo. Só eu olho para o lado e só eu tô passando por isso. Esses são tópicos, né, que pode acontecer quando você passa por essa escuridão. Tem estudiosos que chamam isso de a noite escura da alma. Então, eu me afasto totalmente da alegria que eu tenho de viver. Então, eu não consigo transpor. Eu acho que não vai, às vezes eu acho que não vou conseguir transpor isso. E aí, você se reflete sobre valores, enfim, e você percebe que tudo que você mais tinha medo, toda a sua escuridão, a sua sombra, os seus defeitos que você queria esconder que você tinha, eles vêm à tona. Todos assim juntos, né? É como se ficasse claro em você, assim, ficasse na sua cara que você é uma pessoa ruim, você começa a se julgar uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem valor, né? Que eu sou um monstro, eu sou a pior pessoa do mundo, não tem, né? Eu não tô fazendo nada de bom, eu só prejudico as pessoas, eu só faço elas sofrerem. Além de você estar sofrendo, né? E na verdade, esse momento ele só explica pra gente assim que isso é um período que algo está acontecendo que já não estava se sustentando. Já era algo que não tinha uma sustentação, sabe? Era assim, eu tinha um problema no meu trabalho, mas eu estava levando. Eu tinha um problema no meu relacionamento, mas eu estava levando. Só que aí uma briga aconteceu, eu fui demitida do meu trabalho, né? Chegou de forte impacto para você. E é aí que você percebe que aquele ciclo que você já vinha postergando, já vinha adiando, ele se encerrou de fato. Era tudo que você não queria. Você não queria ter que enfrentar aquele fim, você não queria que aquilo acontecesse, ou você queria que acontecesse diferente, daí você começa a arrumar culpado, é a parte da negação. E daí você entra em dúvidas e questionamentos, e aí, exatamente, eu perdi tudo, mas eu nunca tive nada. Exatamente, Vanja, é bem essa colocação aí. Eu começo a pensar do porquê, pra quê, mas não é possível que eu vim para esse mundo, sabe, nesse sofrimento. Então, é nesse sentido que eu vim trazer isso à tona. Por quê? Porque foi isso que me moveu. E percebendo em consultório, em atendimentos, é isso que acontece com a maioria das pessoas. E ainda bem que hoje tá um pouco mais aberto isso de buscar ajuda, mas eu me lembro de poucas vezes que eu dei acesso para as pessoas poderem me ajudar. Porque é uma frase que eu adoro falar e eu falo para os meus clientes que eu vou atender. É parte da cura o desejo de ser curado. Não é o terapeuta, não é o ajudante que salva a pessoa, é a própria pessoa que faz isso por ela. Então não existe salvador, não existe alguém que me salvou, existe eu que entende que eu tomei consciência de que a outra pessoa estava me ajudando. Eu tomei consciência de que o que ela estava falando era para me ajudar, poderia me ajudar. E aí você começa a perceber que várias coisas que as pessoas falam começam a fazer sentido. É quando você vai, digamos assim, despertando. Então, nesses momentos de escuridão, você percebe que algumas coisas que você carregava, alguns estudos, alguns atitudes, pensamentos, atividades que você estava fazendo, elas não têm valor. Ó, que legal, né? O compartilhar do Anderson. Ó, no início nunca entendi meu AVC, hoje sei que ele me fez uma pessoa melhor, mesmo com sequelas. Percebe? É aquele eu aceito o que me aconteceu, que não foi tão bom, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. É quando eu tiro o bom do que aconteceu de ruim. E é isso que eu vim aqui relatar para vocês, porque assim como eu fiz, eu não precisei, como o Anderson, de um AVC. Eu precisei de uma separação dos pais. Essa foi a minha necessidade. Eu precisei que os meus pais se separassem para eu entender isso. O Anderson precisou de um AVC, percebe? Cada um tem
o seu diferencial, e cada um tem o seu momento, e é uma fase, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vim aqui também para dizer isso, que tá tudo bem. Se você não passou, que bom. Se prepare, estude, conheça-se, né? Para que você esteja preparado. Caso alguém próximo a você passe e você consiga dar um suporte melhor. Porque essa escuridão toda, ela vem como como um arquétipo, né? O arquétipo do eremita no tarô. Ele é um velho segurando um cajado e ele só tem um manto e uma lanterninha. Quer dizer, eu tenho uma pouca fé que sobrou dessa escuridão que me aconteceu. Essa pouca fé, ela às vezes causa sombras, né? Porque ela não ilumina o suficiente ainda, porque ela tá abalada depois dessa escuridão toda. Eu tenho um cajado que é o conhecimento e que é o que eu sou ou eu achei que eu era, quer dizer, o ego, o que eu possuo é de valor, o que é essencial, porque assim, se eu estou caminhando numa escuridão, né, com uma lanterna que não está iluminando bem, e com um cajado que eu não posso carregar, e ele não me mostra onde que eu tô pisando quando eu tô usando ele, ele não vai me servir de nada. Se ele for muito pesado, ele vai me cansar. Então ele precisa ser leve e flexível, quer dizer, eu preciso utilizar o meu conhecimento. Isso me fez pensar sobre o tanto de coisas que eu já estudei para me entender em primeiro lugar, para me entender por que eu estava sofrendo tanto, né? Por que parecia tão difícil, por que esse buraco parecia que não tinha fim. E eu comecei a entender e as coisas começaram a se encaixar aqui dentro em mim. E do jeito que ela encaixou para mim, eu vejo encaixar para os meus pacientes, para os meus clientes, e assim, eu vejo encaixar para várias pessoas. Tem muita gente que encaixa, às vezes uma palavra que você fala já encaixou para ela. E aí ela já conseguiu seguir. Então, esse conhecimento que a gente possui, eu digo você tem conhecimento em alguma área sua. E qual seria o problema de você expor isso, né? Talvez quando você se torna um pouco vulnerável, você consegue transmitir isso de uma forma melhor, de uma forma que as pessoas também possam ser beneficiadas, porque o conhecimento, como eu falei hoje no Stories, você pode verificar ali. O conhecimento não é meu, eu não sou dona da razão, eu não sou dona, não tô certa, eu não tô sempre certa, eu erro, eu falho, e todo mundo faz isso, e que bom que a gente faz isso, porque é isso que nos torna humanos. Eu só tenho a oportunidade de crescer quando eu admito que eu errei também, né? E a perfeição descansa sobre si mesmo, então o perfeito já partiu. E eu desejo que essa vida seja longa ainda para mim e para vocês. Então, né, nesse sentido que o conhecimento e que a gente possui tem que ser leve, a gente precisa seguir poder utilizar esse conhecimento e transmitir eles também para as outras pessoas. E o manto desse arquétipo que eu estava dizendo é a bênção dos nossos ancestrais, né? É o que nos faz nós. Quando eu reconheço pai e mãe dentro de mim, não só fora. Oi, Ricardo, seja bem-vindo, tá? Maicon, Vivi, Leandro, Thiago. Quando eu reconheço os meus pais em mim, é que eu consigo seguir a vida adiante. E isso é a base para qualquer situação da vida. Qualquer situação da vida. Para ter sucesso, eu preciso disso. Para ter saúde, eu preciso disso. Então, nesse sentido que as constelações me ajudaram muito. Elas me deram um lugar de novo na minha família. Que eu estava totalmente desordenada. Era por isso que eu tinha tanto conflito. Era por isso que para mim era tudo mais difícil. Porque eu não conseguia encaixar o meu lugar. Porque eu estava fora. Oi, Dai. Oi, Elisângela. Eu estava fora do meu lugar, eu estava totalmente desordenada. E a gente percebe desordens em si. Então, assim, você não precisa fazer uma constelação para perceber que você está fora de ordem. Quando você está cuidando do seu pai e da sua mãe como você fosse pai deles. Sendo que eles são saudáveis, sendo que eles, claro, né, tem algumas situações. Exatamente.
Exatamente, Clérito. É bem isso, eu preciso me reconhecer e principalmente me aceitar como filho. Porque muitas vezes nós queremos ser maior que os nossos pais, mas lembra, a vida vem de cima, não vem de baixo, né? Então, assim, é como se eu quisesse beber água da fonte sem ela ter passado pela fonte, né? E não faz nenhum sentido. Para eu beber água limpa, os que vêm antes não pode sujar. E se eu atravesso a ordem, eu sujo a fonte. Daí eu bebo a água suja e falo, essa água tá suja. E ainda rejeito. Então, assim, é muito também bíblico isso, o honrar pai e mãe, né? É primordial isso. Eu preciso de pai e mãe para existir. Eu preciso ter os meus pais para eu poder existir. E sem eles, eu não sou eu. E não importa se o seu pai, às vezes, eu vou dizer pai, tá? Porque a mãe precisa gestar, né? Então são aí, perfeito, Anderson, hierarquia. Uma das ordens das constelações, né? A ordem. Eu preciso respeitar a ordem. Então, assim, por mais que o seu pai e a sua mãe tiveram um caso de uma noite, aquele pai lá foi fundamental para você poder viver. É assim, é tão lógico que chega a ser bobo, parece. E é tão bobo, às vezes, que parece arrogância de quem tá dizendo. Então, tem muita gente que fala que já disseram para mim que essa visão sistêmica, essa visão mais, tipo, não, vai ficar tudo bem, mais positiva e até, assim, as pessoas acham que a gente sabe tudo. Não, é que você vai tentando encaixar e percebe as desordens e aí é mais fácil de você lidar com a vida, com a sua vida. E tem muita gente que não tem isso, a vida acontece aqui e agora, é nesse momento que ela está acontecendo, né? E eu não, assim, não é charlatanismo isso. Isso é fato. Se você não acredita nisso, tá tudo bem, você não precisa acreditar. Mas perceba que quando você está em desordem, você tem alguns problemas. E quando você está mais ordenado, parece que flui melhor. E não só parece, flui melhor, porque você está no seu lugar no mundo. Então, eu me sentia perdida, eu me sentia desconectada, porque eu estava fora de ordem. Quer dizer, eu não tinha lugar para mim, porque eu estava no lugar errado. Então, quantos de nós estão fora de ordem no trabalho? Tem ordem também no trabalho, na família, né? Então, a hora que você consegue perceber algumas coisas, você consegue se trabalhar isso. E assim, você não precisa fazer um curso de constelação para isso, você não precisa fazer todas as formações, você precisa do conhecimento. E essa é a minha função. A minha função é ajudar terapeuticamente cada caso, sim, lá no consultório, sim, eu atendo lá na clínica especialmente para isso, online, enfim. Mas eu também posso ajudar a levar uma palavrinha para você hoje aqui, através disso. E isso, para mim, é muito gratificante, mas é muito gratificante, porque eu não busco ser a salvadora. Eu não vou salvar o mundo inteiro, até porque Deus não tem problema na criação dele, do universo, né? Tudo flui e tudo fluiu há milhares de anos e não precisou de mim para chegar até aqui e não vai precisar de mim. Então eu percebi a bobagem que eu fazia, a bobagem que eu sentia em ter vergonha de falar, em ter vergonha de vir até aqui, em ter vergonha de dizer que eu também tenho dificuldades, eu também busco ajuda de várias formas, né? Eu busco terapeutas também, porque eu preciso disso, né? Eu sou uma ser humana e assim várias pessoas, e nem por isso eu sou melhor nem pior que ninguém que está aqui e ninguém que vai chegar a ver isso, ou enfim, ninguém que existiu no mundo. Não existe isso de melhor e pior, existe eu. O meu formato é esse e eu busco me melhorar. E é o que eu desejo para vocês também. Se melhorem por vocês, não pelos outros, mas por vocês. A vida de vocês vai fluir melhor. Então, é nesse sentido que eu quis colocar o sentimento de sofrimento. Mas também porque, assim, para vocês perceberem como que a gente passa por momentos de escuridão para daí reconhecer a luz. Imaginem comigo, né? Eu tinha luz, eu vivia na luz, mas eu não percebia ela internamente em mim. Eu achava que ela estava ali, bom, quem
sempre tem, não sabe que tem às vezes, né? Então eu entro num momento de escuridão por um período. Tem gente que vive aí períodos de meses, semanas, né? Dias, e tem gente que passa anos. Então cada um tem um tempo para se transformar. Esse período de, eu vou dizer, de recolhimento, né? Esse momento de recolhimento é um momento vivenciado por muitas pessoas e eu quero dar o exemplo de algumas delas. Jesus precisou de 40 dias, né, para poder refletir algumas coisas. Quando ele precisava pensar, ele se recolhia no monte, ao monte, ele ia até o monte. Mandela ficou preso, né? Foram forçados naquele momento a vivenciar aquela situação. Mas foi com isso que algumas coisas aconteceram. E isso hoje é tão real quanto o isolamento por conta do Covid. Isso me fez tanto sentido fazer essa live hoje e eu vou dizer exatamente o porquê agora. Nós passamos aqui em casa um período de isolamento de 14 dias, né, por conta do Covid dar positivo no Cristiano. E nós tivemos que nos manter afastados um do outro, dentro da própria casa, um afastado do outro por 14 dias. E depois que esse período passou, a gente teve medo de ter contato de novo e como eu não tive, eu pegar, enfim, né? E nós passamos então até o dia de hoje afastados. Nós somos casados há 4 anos, nós passamos os dias totalmente afastados. Percebe? Inconscientemente, nós nos isolamos totalmente. Esse momento de escuridão é um momento que você só passa sozinho. É uma coisa que você tem que transpor, é algo seu, tá? É algo da sua vida, para o seu crescimento, para a sua evolução. E você precisa passar por isso sozinho. Então, percebe como que a coisa acontece. Daí as pessoas ainda brincavam, mas vocês dois, morando na mesma casa, não pegaram? Pois é. Percebe a intenção divina, né? É quando você percebe que uma mão divina te guia, não é, tá além do aparente, não dá para entender, né? Não tem interpretação, você só tem que aceitar, que é o que fica mais leve. Aceitamos então que estava nessa situação e aí vamos trabalhar sobre isso. Deu medo? Sim, deu medo, vários sentimentos passaram. Sentimento de morte, sentimento de tristeza, de raiva, de punição, né? De amargura, de rejeição. Então, esses são alguns sentimentos que a gente passou por aqui. E quantas pessoas no mundo não estão passando por isso? E aí que me fez sentido a parte da escuridão. Nesse isolamento, nesse período de isolamento, nós estamos forçados a nos isolar das pessoas. E quando eu estou isolado, eu fico mais recolhido. Então, por que não aproveitar esse tempo para fazer uma faxina aqui dentro, né? Por que a gente não se conecte com pessoas de forma virtual? Conecte-se com pessoas de uma maneira mais profunda com quem você ama. Tenha conversas mais profundas, diga mais sobre você e valorize isso, né? Porque assim, no fim, você só vai perceber que só vai ficar com você, ao seu lado e dentro de você o que verdadeiramente importa, o que é essencial, o que eu não consigo viver sem. Então é isso que vai ter valor para você. Não é o que você achava que era, não é o ego que vai ficar o que mora no coração. E o que está morando aqui, você sabe? Você consegue identificar? Então é o questionamento que eu gostaria de colocar para vocês. Será que a gente consegue identificar o que está dentro do coração? O que de verdade tem valor para mim? Porque às vezes a gente acha que tá no trabalho, mas não é no trabalho. Né? Se eu perder meu emprego, eu não sei o que eu faria. Só que às vezes a gente precisa perder algumas coisas para poder ganhar outras, né? O Rodrigo colocou ali antes sobre o que falava no vídeo, né? Tem um vídeo, depois eu posso até colocar o nome, tirar um print, enfim, mandar para vocês. É um vídeo da TED, de uma moça que ela perdeu a perna, enfim.
E hoje eu quero colocar especialmente aqui em honra, tá? Em homenagem ao Gabriel Bertola, tá? Que eu sei que ele tá nos assistindo lá de cima. Ele deu um show, ele ensinou a gente a reconhecer o que é ter valor, o que é ter alegria, quando ele perdeu o braço. Um rapaz jovem, né, ter uma trombose e precisar amputar o braço. E você só viu o rapaz sorrindo. Ele, assim, o que ele ensinou com aquilo vai além do que qualquer pessoa às vezes pode conseguir falar. Ele não precisou dizer. Todo mundo percebia nele isso. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente não precisa perder algo para dar valor. Você pode, se você avaliar que a vida tem valor, se você avaliar o que para você é importante, você pode trabalhar isso, valorizar e honrar isso antes de perder, né? Aquele depois que perder não adianta chorar, né? Mais ou menos assim. Então, é um pouco isso, sabe? É muito isso, na verdade, que vem a trabalhar-se, né? Nós precisamos reconhecer o que é essencial para nós na nossa vida e não precisa ser por um momento de escuridão ou de dor ou de sofrimento, né? Pode ser por uma forma mais leve. Pelo menos eu acredito que pode ser assim. E é o que eu desejo para vocês. Então, eu coloquei alguns passinhos assim bem fáceis e bem simples para talvez a gente iniciar aí um processo de cura, um processo de transformação e que a gente pode, nem que seja indicar para alguém, né? Alguém que você ama, que talvez está precisando, que você percebe que está precisando. Então, eu gosto muito de ler também, né? Então, eu vou colocar uns passinhos que vocês possam fazer em casa, que possa ser leve ou de um custo não tão elevado, né? E que vocês possam utilizar de verdade, tá? Primeiro deles é uma frase que eu sou apaixonada, assim, que me faz todo sentido, que é: conhecerás a verdade e a verdade o libertará. Em que sentido? Quando eu conheço a minha verdade, o que tem valor para mim aqui dentro, isso me liberta porque eu paro de querer prender. É como dias atrás eu comentei aqui sobre o sentimento de raiva, né? Ou de tristeza. Quando eu aceito que eu tô triste, quando eu aceito que aquele sentimento de raiva, porque deu raiva, sim, do vírus, deu raiva de ter que ficar em casa, de não poder sair da porta para fora, né, de ter todo esse cuidado, deu raiva, deu. Então, quando eu aceito que eu senti raiva, sim, mas tá tudo bem, por exemplo, sim, raiva, tá bom, né? Eu senti você aqui, eu sei que eu tô com raiva, eu sei do que é, mas eu permito, eu não fico reprimindo, dizendo, não tô com raiva não, foi tudo bem, foi tudo fácil, foi tudo tranquilo. Não foi. É hipocrisia dizer isso, e isso sim é uma farsa, né? Eu estaria sendo mentirosa se eu fosse falar isso, que foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Não, não foi não. Não foi, mas foi superado, né? De que forma? Aceitando. Eu preciso aceitar a situação que eu vivo, a situação que eu tô, o sentimento que eu tenho sobre determinada coisa. Tá tudo bem você não gostar de tudo, você não precisa gostar de tudo, né? A vida é assim mesmo, a gente não é obrigada, do mesmo jeito que ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a estar aqui, entende? É uma escolha também estar aqui, é uma escolha querer, buscar, eu preciso fazer algo, envolve uma ação, né? Envolve eu seguir alguma coisa. Então, né, é nesse sentido que a verdade te libertará. Mas o primeiro passo é também bíblico, né? Porque para mim faz sentido, né? E eu vou colocar aqui, não vou dizer de religião, mas um dos mandamentos mais antigos são honrar pai e mãe. E eu preciso então reconhecer em primeiro lugar o meu lugar como filha diante dos meus pais. Então, sim, você é o pai, sim, você é a mãe, e é de vocês que a vida veio. Então, gratidão, gratidão. Eu agradeço que a vida veio a vida chegou a mim por meio de vocês. Mas vocês às vezes não precisam dizer isso se isso soar falso,
tem que ser verdadeiro, não adianta só dizer. Porque os próprios 10 mandamentos a gente repetiu a vida inteira e às vezes não entendeu profundamente o que isso traz. Então, qual que é o principal? Sentir isso. Honrar pai e mãe, o que é? Eu sinto vocês aqui dentro. Eu sinto. Eu busco fazer o melhor para que eu permita, para que eu aceite que a vida chegou assim, que os pais que eu tenho são ideais para mim, que eles não precisam ser diferentes e que eles são homens e mulheres, né? Meu pai é um homem falho, minha mãe é uma mulher falha, mas que deu o melhor para mim. E o melhor dela vive em mim, e o melhor dele vive em mim. Então, com isso que eles deram de melhor para mim, eu levo a vida adiante. Eu faço algo de bom com isso. É isso que é honrar pai e mãe, né? É dar o valor. Na sua vida, dê o valor aos seus pais. Assim a vida flui melhor. A sua vida flui melhor. E assim, o outro é o segundo passo que eu acho também fundamental, é o autoconhecimento. É perceba-se. Permita-se parar, se você é uma pessoa muito, que corre muito, que gosta de fazer todas as coisas, que né, não para quieta um minuto, que é o meu caso. Eu não parava quieta, eu fui obrigada a parar, a me isolar por alguns momentos. E eu gosto agora de me recolher quando eu preciso fazer algo. Eu aprendi a desfrutar disso. Para mim é importante até. Eu gosto da minha companhia hoje e era uma coisa que antes me assombrava. Então, olha como que pode ser bom tudo isso, né? Eu gosto de ter essa visão positiva também. Eu acredito que ajuda muito. Então, eu preciso me conhecer. Mas às vezes, para se conhecer, eu preciso de ajuda. Então, eu acredito muito que um outro passo que ajuda é peça ajuda. Mas peça para quem talvez esteja preparado para receber a sua ajuda, a sua pergunta, a sua colocação, e esteja preparado para te levar aonde você precisa. Porque tem casos que pessoas, situações, enfim, você vai pedir ajuda para uma pessoa, você só quer desabafar, daí você comenta o que aconteceu, mas fulano é isso, fulano é aquilo, entende? A pessoa também vai se emaranhar na tua história e não precisa disso. O ideal é que o ajudante que você vai pedir ajuda, ele te leve até o conhecimento que você precisa para transpor esse desafio. Mas lembrando, é o seu caminho. É você que vai ter que percorrer, não sou eu, não é a pessoa, enfim. O seu ajudante precisa respeitar a sua vida, de onde você veio, respeitar que é o seu caminho, que é uma escolha sua, seguir aquele caminho ou não. Não é porque eu estou falando aqui, vocês vão decidir seguir, agora todo mundo vai fazer isso. Não, mas se fizer sentido para você e se for somar para você, sim, desfrute, teste. Não foi legal? Não faça, tá tudo bem. Isso que é o legal do autoconhecimento, eu perceber o que faz sentido para mim e o que não faz. Essa que é a principal situação, né? Então, o ajudante não vai ser o seu salvador, você é quem faz isso consigo mesmo e é uma escolha sua também fazer, né? Deixa eu ver aqui, era isso que eu queria colocar para vocês, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não. É isso aí, quem quiser fazer pergunta, pode colocar por aí. Vou colocar um pontinho aqui para ver se apaga a minha tela. Aí. Pronto. E eu queria colocar para vocês até que se alguém quiser fazer perguntas sobre como funciona as constelações, enfim, os atendimentos, como tá fazendo, eu queria colocar para vocês aqui algumas coisinhas que eu montei para poder recepcionar vocês. Eu também não vim sozinha para essa live, né? Eu trouxe algumas pessoas, pessoas muito importantes para mim, tá? Então eu vou mostrar aqui a primeira delas, que sou eu, tá? Eu pequenininha. Essa foto aqui me enche de alegria, não sei, olho para ela, me dá vontade de chorar de tão alegre. Mas eu trouxe a minha família,
tá? Meu pai, minha mãe, essa aqui minha prima, era a única que eu encontrei que tinha nós 4 juntos, né? Meus bisavós, com meu pai, pequenininho, meu irmão no colo. Cadê aqui? Ah, tem meu irmão aqui. Tem meus padrinhos, tem minha outra prima, ó. Meus avós por parte de mãe. Percebe? É por honra a todos eles que fizeram o possível para eu estar aqui. Que eu tô aqui nessa vida, nesse tempo e nesse espaço. E é por isso que eu me dedico a isso, porque quantas famílias, né, que às vezes não são reconhecidas pelas pessoas. Às vezes até eu não reconheço. Então, assim, sim, eu me dedico a isso, né? Eu me dedico a reconhecer. É fácil? Não, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Eu acho que todos podemos. E eu tô aqui para dizer que pode, e que pode ser leve também a vida, sabe? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Eu vi que não tem perguntas. Se eu não chorasse, não seria eu. Essa é a velha história. Fazendo todo mundo chorar aí, é? Que bom, então. Não tô chorando sozinha, remelenta aqui sozinha. Eu fico feliz. Então, assim, essa sou eu. Eu sou assim. Eu sou emotiva. Eu gosto, assim, eu não vou dizer que não. Eu sou assim, eu reconheço o amor muito fácil. E não é porque eu não tive, é porque eu tenho que eu reconheço. E é assim que nós reconhecemos as pessoas, em todas que nós olhamos. Eu reconheço o melhor numa pessoa quando eu possuo, da mesma forma o que não é tão legal, né? Eu reconheço o desafio de alguma pessoa, o defeito de alguma, especialmente se eu também possuo, né? O outro é só o espelho do que eu tenho em mim, né? Então, eu não poderia começar de outra forma uma live na minha vida primeira sem honrar todas essas pessoas que vieram antes de mim. Não tem como, eu não consigo, não conseguiria, porque eu não estaria nem aqui. Então, minha profunda reverência primeiro aos meus ancestrais. E como não tem perguntas e eu tô vendo que tá todo mundo chorando, a próxima vez eu vou lembrar de falar pra vocês trazerem lenços para a nossa live, tá? Obrigada, gente. Na verdade, vocês que são maravilhosos, né? Assim, eu agradeço de coração, primeiro, a presença de vocês, né? Depois de agradecer todo esse povo aí que veio antes, que a gente, hein? É gente que chegou antes que eu aqui nesse mundão. Então, obrigado, né, por eles deixarem um pouco a vida, permitirem que eu viesse e a vida fosse mais leve. E o mais fundamental, que eu conseguisse e pudesse ter ferramentas para deixar a vida das outras pessoas também leve. Porque eu não teria sentido e não teria alegria para mim saber de tudo isso, conseguir chegar nesse pensamento sem poder compartilhar com ninguém. Não é meu isso. Eu não ia conseguir guardar para mim algo assim. É algo para mim de muito, muito, muito valor, tá? Então é isso que às vezes as pessoas não compreendem quando olham para Priscila lá no banco, né? Porque lá é um ambiente diferente. Talvez eu não consiga demonstrar isso lá, não é lugar para isso, né? Cada lugar tem o seu comportamento e lá não é lugar para eu ser assim. Mas essa sou eu e é isso que eu amo fazer. Para mim foi fundamental e eu tenho certeza que são ferramentas que ajudam muito, muito, muito as outras pessoas e podem ajudar, né? Mas eu tenho umas cartinhas aqui que eu tirei, tá? Peraí. Eu tirei umas cartinhas aqui bem antes de começar essa live, tá? E
E eu deixei só o Cristiano ver. Vou falar pra vocês que só ele viu. E eu perguntei pra ele se fazia sentido, ele disse que sim. E eu não vi, e eu vou ver aqui agora com vocês, nós vamos verificar se as cartas estão de acordo com o que a gente está dizendo e o momento que vocês, né, nós nesse grupo maravilhoso que estamos aqui, que faz sentido para vocês. Agora eu quero que vocês digam, tá? Se faz sentido para vocês também ou não. A primeira carta que eu tirei, tá? Essa aqui, ó. Constelações sistêmicas, ela fala assim: lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Gente, eu não vi, eu escolhi pensando em vocês, em nós e no que a gente falaria hoje. Então, olhando para todo esse povo aqui que tá do meu lado aqui e que estão aqui dentro de mim, para mim faz sentido. Me digam aí se faz sentido para vocês também. Para você estar virado aí, né? Essa aqui diz: eu te agradeço. Eu agradeço vocês mesmo. Eu agradeço a todos que vieram antes, mas eu agradeço a todos vocês que assistiram até o fim, que estão aqui comigo, tá? A outra cartinha é... Olha que interessante. Eu tirei uma, mas saiu assim, ó. Gente que mora dentro da gente. Eu criança, eu inferior, eu mascarado, eu superior, eu observador. Imagine agora que existem muitos eus, todos eles morando nesse mesmo espaço, aí dentro de você agora mesmo. E mais, imagine que esses eus não conheçam uns aos outros, que tenham opiniões diferentes sobre as suas escolhas de vida e que cada um queira determinar o caminho que você deve tomar. Dá para imaginar a confusão? Isso para mim diz todo o sentido. É sintonia pura, né, Gustavo? É bem isso, né? Eu preciso me reconhecer, eu preciso conhecer o que eu sou pra... Como que eu tô me sentindo pra eu poder poder evoluir, poder seguir adiante, né? E a outra cartinha é a cartinha da abundância, tá? Do Jardim dos Anjos, não sei se vocês têm, mas é do Jardim dos Anjos e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho, eu vou mandar, essa eu vou tirar a foto e colocar lá nos meus stories depois. E essa live eu vou gravar, tá? Quer dizer, não sei se tá gravando ou não, não faço a menor ideia. Eu vou descobrir daqui a pouquinho se tá tudo certo. Mas, então é isso. Sem perguntas, mas eu sigo de coração. Agradeço, gratidão, gente, pela presença de vocês. Pra mim é muito importante estar aqui. Vocês não imaginam a minha alegria aqui por estar aqui com vocês, tá? Tudo vem a mim com alegria, felicidade e glória. Amém. Namastê. O namastê, né? Eu tive uma experiência dias atrás, um período atrás, de alguém muito importante para mim que falou assim, nem tudo na vida é namastê. E aquilo foi tão impactante para mim que eu fiquei pensando, meu Deus, por que me doeu, né? Porque assim, é algo que eu usei para me curar e aí a pessoa quer tirar isso de mim. E eu pensei, bom, ninguém reconhece o que não tem, então tá tudo bem, né? Eu reconheço nos outros, então o namastê é isso, né? A luz que habita em mim, com saúde a luz que habita em você, mas eu gosto principalmente de meus ancestrais através de mim, saúdo os seus ancestrais através de você. É isso, muita honra, muito amor para vocês, que seja uma semana maravilhosa e que a gente possa começar assim, refletindo um pouco sobre os nossos ancestrais, sobre os nossos pais e seguindo aí na nossa jornada de autoconhecimento. Já quero a próxima, né? Eu tô pensando aqui se a gente faz aí umas por semana, uma a cada 15 dias, mas esse também é um compromisso meu com vocês de alimentar conteúdos aqui nessa página de caráter terapêutico, assim, de autoconhecimento, que é uma área que eu sou apaixonada, é a minha área de ser minha segunda área de atuação, por enquanto,
né? É o meu futuro, então eu desejo um futuro alimentado aí, alimentar vocês com esses conhecimentos, tá? Gente, então eu vou encerrar aqui hoje, agora. Obrigada, gratidão. Hoje eu não tenho nada mais para oferecer para vocês hoje, mas eu vou preparar alguma surpresinha para a próxima, tá bom? Prometo. Eu agradeço, namastê. Esperando, obrigada, Paty. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Vou encerrar, tá? Peraí. Antes de vocês saírem, tirem um printzinho, vai. Me marquem aí e de repente eu penso em alguma coisa pra gente depois, tá bom? Foi? Gente, beijo de coração. Mano, obrigado, viu? Amo você, amo o Vitor. Tô com saudade. Fiquem com Deus. Beijo.